Olá, pessoal. Boa noite para quem está no Brasil. Boa tarde, Priscila, tudo bem? Boa tarde, Chico, tudo bem? Boa noite, pessoal. Priscila, assim como nós estamos aqui em Vancouver, né? Eu gostei desse modelo de home office, então tá difícil sair de casa. Estou produzindo, que é uma beleza, né? A Priscila de vez em quando vai no escritório, né, Priscila? Mas todo mundo trabalhando a todo vapor, né? A verdade é essa, né? Exatamente. É bom que dá uma equilibrada, né? Um dia em casa, um dia no escritório, ver o pessoal aqui do escritório também. É isso Mas, aí, né? Ver pessoas é bom, mas sempre, né, com segurança, não é sim, isso? não, a gente está seguindo todas as regras, tudo direitinho, álcool gel na mesa. Olha que E beleza. Então, pessoal, muitíssimo obrigado aí pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante e muito legal, né? Que é um momento muito excitante, né? Hora de arrumar as malas para vir para o Canadá. Lembrando, pessoal, que você vai receber o replay desse nosso bate-papo pelo seu e-mail, depois você pode voltar, ir para frente, né? E ver o momento que você teve mais dúvida, ou quiser, né? Escutar a mesma informação outra vez, tá legal? E a nossa querida Adriana está aí nos comentários com vocês, né, para ajudar a responder as dúvidas de vocês também e se colocando à disposição para que vocês tirem dúvidas também depois do nosso bate-papo e no auxílio da vinda de vocês aqui para o Canadá, né? Tô vendo que bastante gente já deu boa noite aqui, Roberto, Bruno, Ayrton, Jefferson, boa noite a todos, Cici, Wallace, boa noite a todos, pessoal. Vai ser um prazer ajudar vocês. Eu trouxe a minha querida Priscila hoje aqui para me ajudar. A Priscila é uma pessoa bem detalhista, né, Priscila? Ali, tal, cuidado com a mala. Então eu falei, é ela que vai me ajudar nesse bate-papo, né? O que trazer, o que não trazer, né, quando vier para o Canadá, né, Priscila? Eu acho assim, Priscila, é importante a gente dividir, né? sim, Porque temos situações diferentes. estamos falando de situações diferentes, né? A gente está falando desde a pessoa que vem para cá passar um mês, da pessoa que vem passar aqui 6 meses, um ano, e da pessoa que realmente vai vir fazer o college e tem a intenção futura de imigração, né? Obviamente, cada um desses casos vai ser um pouquinho diferente, tá certo? Bem, pessoal, espante-se, mas no Canadá faz calor e pode fazer muito calor, não é isso, Priscila? Sim, o verão costuma ser a estação mais esperada pela gente, né, aqui, mas também eu brinco assim, eu saí do Rio para passar calor no Canadá. Então, é basicamente isso. Eu lembro que no meu primeiro ano aqui no Canadá, eu cheguei em meados, né, do verão e durante 1 mês e meio, 2 meses, né, aqui em Vancouver, eu não vi um pingo de chuva e um calor. Eu falei, eu não vim para cá para isso, né? Eu não sou uma pessoa que gosta muito do calor, mas enfim, é importante vocês saberem disso, porque se vierem para cá, principalmente na época do verão, aquelas pessoas de repente que vêm passar 1 mês, 2 meses, ou um tempo, né, mais curto, e esse tempo vai pegar o verão, é importante vocês entenderem que tragam roupa de verão. A Toronto, por exemplo, o pessoal lá agora, nesse momento, a gente fala com a equipe de lá o dia inteiro, tá todo mundo com o ar-condicionado ligado, né, e tudo mais. Então, assim, o Canadá faz calor e faz bastante calor, dependendo da região e da época do ano, tá legal? Essa é uma notícia boa, né? Essa talvez aí as pessoas não saibam, mas essa é a verdade, né? Para aquelas pessoas que já vão passar um tempo mais longo, né, verão, inverno e tudo mais, obviamente vão ter que trazer roupas, né, de todas as estações, né? A gente vai começar falando das roupas, mas a gente vai falar de remédios, de alguns utensílios que a gente também acha interessante você trazer para cá, né? E tudo mais. Então, a gente vê muito, né, Priscila, quando a gente vai falar de inverno, né, quando a gente pega, para quem já vai vir para cá pegando um inverno, que seja de um tempo curto ou de um tempo longo, né? A gente vê muita gente perguntando sobre a questão, traz o casaco do Brasil, né? Ou compra esse casaco aqui no Canadá? Exatamente. O que você acha, Priscila? Eu acho que para a chegada, né, para aquele momento, sair do aeroporto, eu tenho que entrar no metrô, eu tenho que entrar num táxi, é bom sim, né, ter um casaco. O que você tiver no Brasil, que às vezes não é tão apropriado para o frio daqui, mas pelo menos é um casaco para você chegar, né, e
ter esse possível choque de temperatura, porque se a gente está saindo, né, do Brasil em dezembro, janeiro, é um super calor e está chegando aqui possivelmente no negativo. Estou vendo que já tinha feito essa pergunta. Obrigado, Laís. Estou vendo para a Toronto ainda deixar comprar as roupas de inverno no Canadá. Mas vamos lá, pode continuar. Então, eu acho que para chegar, assim, é o que você tiver, né? Mas aí, chegando aqui a primeira semana, os primeiros dias, investir num bom casaco já aqui, porque é o casaco que vai estar preparado, vai te deixar quentinho para o frio daqui, né? Porque o frio que faz no Brasil não chega nem perto do frio daqui. Então, em possíveis situações, né? Toronto, por exemplo, a gente está falando de negativo, aqui em Vancouver também. Então, os casacos aqui vão te deixar mais quentinho do que um casaco possivelmente comprado no Brasil. Eu concordo plenamente com a Priscila. Realmente venha com, de repente, um casaco que você tem e tudo mais. Mas o que vai acontecer, pessoal, obviamente, eu vejo que também o Jefferson colocando, tá certo, contando que hoje, em pleno inverno, aqui no Rio, está fazendo média de 30 graus. É que você está falando com 2 cariocas, né? A gente entende bem. O que é isso, né? O que acontece, né? A gente brinca, né? No Rio está 17 graus, o pessoal está de cachecol. Está 17 graus, está todo mundo seminu na rua. Exatamente. Então, mas assim, pessoal, quando você fala, uma coisa que eu observei desde toda a minha caminhada aqui no Canadá, é que em um lugar frio trabalha-se muito mais com prevenção, muito mais com manutenção das coisas. Você tem que ter mais cuidado com esse tipo de situação, né, de frio. Aí isso acaba refletindo em manutenção de carro, uma série de coisas. Eu acho interessante, hoje em dia você já tem excelentes lojas no Brasil que vendem casaco e tudo mais. Mas o que acontece? Quando você vier para cá, você vai ter casacos específicos para diferentes locais, né? Eu vi aqui que ela perguntou para Toronto. Por exemplo, Toronto tem um clima muito diferente de Vancouver, né? Vou falar um pouquinho de inverno, que é onde pega mais. O verão, pessoal, você vai pegar o calor e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho, né? Mesmo no verão é interessante trazer um casaquinho. Se você vier para Vancouver, traga um casaco de chuva, mesmo no verão, tá legal? Exatamente. Mas o que acontece? Realmente o clima daqui no inverno ele é muito mais, como nós cariocas dizemos, né, mais brabo do que no Brasil. Então, pessoal, os casacos daqui eles vão ser feitos para cá. Toronto, eu vou bastante a Toronto, né? Nós temos escritório em Toronto. A roupa que eu uso em Vancouver e Toronto são bem diferentes, né? Eu tenho alguns casacos pesados que aqui em Vancouver eu só utilizo eles uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Eu gosto muito de pegar esses casacos pesados que eu tenho e emprestar para as pessoas quando vêm para cá visitar, que não estão acostumados com frio. Então é uma coisa já para você ficar atento ou atenta, que no seu primeiro inverno provavelmente você vai sentir mais esse frio. Eu senti muito mais frio no meu primeiro inverno. Eu lembro que eu pegava o aquecimento e botava do lado da cama. Quando no terceiro já, né? Então, assim, mas no primeiro inverno você tende a sentir mais frio. E aí, se você não tiver um casaco apropriado, eu aconselharia você a comprar esse casaco aqui, tá? E não no Brasil. Porque geralmente um casaco pesado, ele vai ocupar muito espaço na mala. Já começa por aí. Eu tenho um casaco aqui, gente, que é o casaco que eu vou para Toronto, né? Ou para o outro lado do Canadá, ou até mesmo Alberta, quando eu vou no inverno, que esse casaco ele ocupa metade da minha mala. E esse casaco é um casaco bom para o inverno daqui, né? Então, assim, pela razão de ocupar o local na mala e também por uma razão também de o casaco daqui ser mais preparado para aqui. Ainda existe uma terceira razão. Provavelmente esse casaco será muito mais barato no Canadá do que no Brasil. Com né? certeza. A América do Norte ele tem muito essa cultura da promoção, muito essa cultura, por exemplo, que a gente tem aqui no inverno, a gente tem aqui, que existe hoje em dia também no Brasil, né? No dia 26 de dezembro, Priscila. Não, o que tem. Eu acho que começou até o Boxing Day, mas no Brasil o que tem muito comum é o Black Friday, né? Black Friday, né? Aqui tem Black Friday, tem o Boxing Day, você tem o Turkey Sale, que acontece no iniciozinho do inverno, então é uma época muito boa de comprar casaco aqui, tá legal? Na verdade, qualquer motivo para ter uma promoção, eles estão botando uma promoção. Exatamente. O Canadá ele copia muito os Estados Unidos nessa situação de promoção. Então,
Por exemplo, esse casaco que eu tenho é um casaco que eu uso muito no inverno, é um casaco da Helly Hansen, pesado, grande. Eu acho, se não me engano, eu não paguei mais do que $250 nele. É o investimento que tem que fazer, né, no começo, mas é um casaco que vai durar. Por exemplo, o meu primeiro casaco de inverno aqui, que eu cheguei em 2017, eu ainda usei ele no inverno passado. Então, né, aquele investimento que às vezes a gente não pensou nisso antes, né, tipo, $200 num casaco, né, para quem está chegando pode ser um pouco puxado, mas dependendo do casaco, da marca, vale a pena porque é o que você vai usar 2, 3, 4. Esse que eu estou citando é que ele já tem mais de 10 anos, então ele já se pagou algumas vezes, né? Olha, pessoal, então independente, né, da época do ano e tudo mais, eu acho sempre interessante você fazer uma lista. Né? Eu faço uma lista daquilo tudo que é necessário para você no seu dia a dia. Eu quero levar um pouquinho de shampoo, quero levar aí minha escova de dente e tudo mais, né? Eu acho interessante porque uma lista você vai atender a não trazer nada a mais, tá legal? Exatamente. E você provavelmente não vai esquecer, né? Então a lista ela é muito importante. Tem uma outra coisa, antes da Priscila, coitada, deixar a Priscila falar, né? Que eu falo demais, né, Priscila? Só um pouquinho. Uma outra coisa que eu acho muito importante, pessoal, eu separei aqui para mostrar para vocês, que eu traria na minha mala é um adaptador, ou mais de um adaptador. As tomadas aqui no Canadá, elas são assim, meio tortinho aqui, o meu carregador do meu telefone, né? Ou elas têm um terceiro pino aqui, que é o redondinho. Terra, né? Então ela tem o Terra aqui, ou são dois, sem o fio Terra seria assim, com o fio Terra seria mais um pininho aqui redondo. Compre alguns adaptadores aí no Brasil, tá? Porque isso é uma coisa que na hora que você chegar aqui, você quer carregar o celular, você tem o seu laptop que você quer carregar e tudo mais, e você não conseguir por causa disso aqui, por causa do adaptador, é algo frustrante, né? Eu considero isso não muito... é tão fácil de achar aqui, né, o do Brasil. Que a nossa tomada, acho que é só no Brasil, acho que é mais algum país que tem essa tomada dos 3 pinos, né, os redondinhos, e é difícil de achar aqui, pelo menos eu nunca encontrei com facilidade. E você já vai começar a encarar essa dificuldade antes de chegar aqui no Canadá. Se, por exemplo, você for fazer uma parada nos Estados Unidos, for fazer uma escala nos Estados Unidos, provavelmente algum país da América Central, eles não vão ter, né, o pino igual do Brasil. O pino vai ser esse, tá legal? E às vezes aquela coisa de carregar um pouco o celular ali no caminho e tudo mais facilita tanto a vida, a comunicação com a família e tal. Então, adaptador é algo importantíssimo para você colocar nessa lista, na minha opinião. É isso? O que eu ia falar também é que, assim, uma coisa, né, como o Francisco falou, que eu sou bem detalhista, eu gosto de pesquisar o lugar para onde eu estou indo, vejo a temperatura, tento, às vezes, entrar no Instagram de alguém que eu sei que mora no lugar que eu estou indo, para poder ver, né, tipo, dá para sair de short no verão, dá para sair só com um casaco no inverno, para poder me planejar, né, juntando todos esses fatores, né, da lista, de conversar com a gente também, para poder fazer aquela mala da melhor maneira possível. Né, aproveitar os 2 malas de 23 quilos que a gente tem, que quando a gente pensa assim, para uma programação mais longa, né, num college público, por exemplo, às vezes falta espaço. É isso aí. Uma outra coisa importante, pessoal, estou vendo que está tendo muita pergunta aqui sobre anticoncepcional, remédio, a gente já vai entrar nesse quesito, tá legal, pessoal? Mas uma coisa importante vocês saberem é que o Canadá, na sua grande totalidade, eu não conheço lugar diferente, mas ele é todo 110 volts. Eu sei que no Brasil, a maioria dos locais também é 110, mas você tem alguns locais que são 220. Então, se o seu aparelho não for bivolt, né, fique atento a isso aí. E no caso de comprar um transformador, talvez, aí eu não sei se é uma hora de ou trocar esse eletrônico como um laptop, que é muito mais barato que no Brasil, ou eu deixaria para comprar esse adaptador no Canadá, né, para não ter que carregar peso e tal. Mas, enfim, a maioria desses aparelhos hoje, eles já são bivolt, né, tanto celular quanto com o laptop, mas eles já aceitam o 110 do 220.
mais a mulherada, de repente secador de cabelo, coisa Secador assim. de cabelo. A quantidade de amiga minha que já queimou secador aqui tá para entrar para o recorde. Então, sempre fiquem atentas, né? Ou atentos também, se for um rapaz usar o secador, a dar voltagem, que isso é bem importante. Tá legal? Aqui no Canadá, a maioria é 110, né? Então vamos começar a ter um papo ali. A gente deixou alguns links aqui separados para enviar para vocês, tá legal? A pergunta da Suzana, tá? Existe restrição para levar remédios ao Canadá? Eu vou colocar aqui, já vou te responder, Suzana, eu vou colocar aqui o link. Na verdade, é o blog da IME Canadá que fala sobre esse assunto, né? Que assim, para você poder ler mais a fundo e tal, mas eu vou te passar um pouco por alto. Então, assim, o que pode ter de restrição, que a gente vai ter que ficar atento, é se a composição do remédio tem algum elemento químico que não é autorizado aqui no Canadá. Tá? Isso a gente vai ter que prestar atenção. Por exemplo, aqui, eu não sei te dizer ao certo, porque né, eu nunca entendi muito bem, mas tem a questão da dipirona, né? Aqui a dipirona ela é considerado tóxico de uso a longo prazo. Então, para trazer, provavelmente vai ter que ter receita, e se receita é traduzida, né? Porque se você estiver fazendo escala, por exemplo, nos Estados Unidos, para chegar aqui, se a sua mala for revistada, o oficial tem que entender aquela receita. Tá? Então, não adianta só a receita em português. Suzana fez até... Então, a gente vai colocar para você aqui um link, tá, Suzana? Mais detalhado sobre a questão dos remédios, né? Tipo de remédio, né? E tudo mais. Você fala, exemplo, remédio para dor de cabeça, né? O remédio para dor de cabeça ele é muito comum aqui, né? A Priscila até citou, e realmente acredito que Novalgina, né? Dipirona e tudo mais... Esses remédios não são autorizados aqui no Canadá, mas aqui no Canadá a gente tem um remédio muito forte para dor de cabeça, existem os Tylenol com dosagem alta, né? Existem os Advils e tudo mais. Se você já tomou esses remédios e você se dá bem com eles, né? Eu deixaria... Uma outra coisa que na América do Norte também costuma ser barato, né? Aqui tem aqueles potes enormes, né? E tal. E o que tem de variedade, né? Tem Tylenol para isso, Tylenol para aquilo, Tylenol para não sei o que, assim, você tem uma grande variedade. A minha sugestão é que, assim, pelo menos até, sei lá, se você tem dor de cabeça com frequência, né? Não sou médica, não tô aqui para receitar nada, mas se você tem dor de cabeça com frequência, talvez traga, né, o que for permitido, para pelo menos aí algumas semanas até você se adaptar, encontrar uma farmácia, né, saber qual remédio procurar, para se você tiver dor de cabeça, você também não tá sem o remédio que vai te ajudar. Legal. Anticoncepcional, Priscila, precisa de prescrição aqui? Como é que funciona? Precisa de prescrição. No link que eu mandei aqui em cima, se precisar, eu mando de novo. Fala sobre o anticoncepcional também, e como no Brasil ele é considerado de venda livre, né? A gente não precisa de receita, mas aqui precisa. Aqui, então, é necessário, sim, a receita, tanto em português quanto em inglês, né? Eu vi que a Laís perguntou sobre isso também. Então, como aqui você precisa da receita, você vai precisar trazer a receita, sim. Ah, legal. E geralmente o que você vê a maioria do pessoal fazer aqui, por exemplo, quando encerra o anticoncepcional, vai até um médico para pedir uma receita, é isso? Ou médico de família? Isso, o mais comum é ir no médico de família e pedir a receita para ele vai dar a receita e você pede na farmácia. Lembrando que aqui a gente não compra a caixa fechada do medicamento, né? Aqui o médico fala, você vai usar por 90 dias. Então você vai receber exatamente 90 comprimidos naquele potinho laranja que é bem clássico de filme, né? Você não compra a caixa igual no Brasil. Outra opção também que muita gente... minha mãe tá vindo, pede para a mãe trazer, mas a mãe também tem que ter a receita, né? Então, tem algumas opções. Eu diria que assim, Suzana, na prática, o que eu vejo aqui, né, da maioria das pessoas que moram aqui, o anticoncepcional é algo muito livre no Brasil, né? E aqui não, né, Priscila? Então, exatamente. De repente, seria interessante se você vai passar um período mais longo, e aí, Priscila, se quiser me corrigir, fica à vontade, mas eu traria uma quantidade suficiente, ao máximo que não fosse expirar aquele exatamente. É o tipo de medicamento que no Brasil não existe burocracia, aqui você vai ter uma certa burocracia,
Então, aí eu acho mais interessante você trazer a mais, tá legal? Eu, por exemplo, eu trouxe para um ano e eu sabia que eu cheguei aqui em janeiro, eu sabia que eu ia para o Brasil em setembro, mas mesmo assim eu trouxe para um ano, eu falei, bom, se eu quiser trazer mais, eu trago em setembro, se não, eu peço para o meu médico, né? E aí que eu falei assim, também não quero mexer em time que tá ganhando, não quero mudar minha pílula, então eu trouxe por um bom tempo, eu continuei trazendo. É legal. Aí a Suzana perguntou onde podemos levá-lo na bagagem de mão ou mala despachada. Eu acho que ele não teria problema, né? Nenhum nem outro, né, Priscila? Assim, o que eu sugiro é, se for, por exemplo, para pelo menos um mês ou 2 meses, se for possível, traz na sua mala de mão, porque se porventura a sua mala for despachada, você não está sem o remédio. Se ela for né? extraviada, você não fica sem o seu medicamento. Exatamente. E aí o restante você despacha, né, na mala, que não tem problema. E aí despacha com a receita junto, tá? Uma receita, se tiver remédio com você, e uma receita dentro da mala. Então, pessoal, foi da Laís também, é uma pergunta bem comum, né? E o anticoncepcional é uma das coisas que eu acho, pelo que eu vejo a burocracia que existe aqui, trazer a mais, né? A pergunta do Ari, essa eu acredito que é melhor, no link ele vai encontrar, que tenho asma, tenho que ter alguma receita em inglês? Eu sugiro que sim, né? Porque você está vindo, né, para um país onde se fala inglês, possivelmente o oficial não vai entender português, mas no link vai ter mais informação, ou também os médicos no Brasil geralmente podem ajudar com isso também. Tá legal. Suzana pergunta aqui, onde posso consultar referente às restrições de remédios? Suzana, dá uma olhada no link que a gente viu, que é um blog da M Canadá, ele tem muita informação interessante ali, tá legal? A Natália perguntou, boa noite, o que deve ser feito em caso de utilize um remédio de receita controlada? Uma receita médica brasileira tem valia? Não. O que eu acho, o que vai acontecer, tá, Natália, é que eu vejo muitos casos aqui, você vai ter que procurar um médico aqui, tá legal? Eu já vi, inclusive, né, inclusive isso aí pode depender um pouquinho de médico para médico, médico do Brasil conversar com o médico daqui e dizer o que era o que a pessoa tomava, né, passar ali os compostos ativos, né, e tudo mais daquele medicamento, né, e o médico daqui fazer uma receita dentro daquilo ali, tá legal? Mas você vai precisar, né, de uma receita daqui para fazer. Eu acho também que vale da questão de tempo, que era o que a gente estava falando no começo, né? Se você vier fazer um intercâmbio de um mês, traz para um mês. Se você vier fazer um vocacional de um ano, de repente já traz para esse um ano todo. Se você for fazer um college público que é mais longo, de repente traz aí, sei lá, 6 meses, um ano, e aí quando você chegar aqui, se estabelecer, se adaptar, procurar um médico que ele vai poder te dar a receita ou adaptar, né? Por exemplo, eu tomo um remédio para tireoide, que eu tomava no Brasil, e aqui ele não existe. Então eu tive que mudar de remédio. Tá? Então a receita tem que ser daqui mesmo. Legal. Suzana, última pergunta. Desculpem tantas perguntas. De maneira alguma, Suzana, a gente está aqui para contar. As perguntas, na verdade, Suzana, é o que mais engrandece o nosso bate-papo, porque aqui, tanto eu quanto a Priscila, a gente está saindo, né, num tema como o que levar na mala, falando de remédios, a gente acaba saindo um pouco, né, da figura da 3RA Intercâmbio, né, e conversando com vocês como imigrantes aqui do Canadá, né, e que estão abertos aqui a bater um papo sobre, obviamente, sobre remédio. Nós não vamos saber todas nós não somos médicos, né, não somos farmacêuticos, né, mas a gente está colocando aqui para vocês um link, que é onde vocês podem tirar bastante informação, tá legal? Desculpem tantas perguntas. Para comprar remédio no Canadá é necessário passar médico canadense antes? Depende do remédio, né, Suzana? Se for um remédio controlado, né, você vai precisar passar por um médico canadense. Se não for um remédio, né, de ordem controlada, você pode muito bem ir na farmácia, né? As farmácias aqui, elas têm um farmacêutico, né, semelhante ao Brasil, e aí o farmacêutico ele pode te receitar uma coisa ou outra, mas algo que não tenha a necessidade que você precise visitar um médico, tá legal? Exatamente. A pergunta da Raquel eu achei muito boa. A receita deverá estar com o nome comercial do medicamento ou o princípio ativo? Raquel, no meu caso, eu pedi as duas coisas.
tá? Eu tinha, né, um longo e bom relacionamento com o meu médico, expliquei para ele a situação, falei, você poderia, por favor, colocar tanto o nome, né, que é o nome que vai estar na embalagem, mas também o princípio ativo, e ele colocou os dois, tá? Então, se puder colocar os dois, melhor. Legal. Eu já eu vou falar aqui, eu ouvi uma pergunta que eu achei muito interessante, e já eu vou falar o que eu trago do Brasil na minha mala. Vocês vão se surpreender. A perguntou, a receita deverá ser com o nome comercial do medicamento ou princípio ativo. Eu achei excelente o que a Priscila falou, né? Pede com os dois, né? Porque se aqui tiver o remédio com o mesmo nome comercial, tudo bem, mas pode ser que não aconteça, né? E aí tem o princípio ativo fantástico, tá legal? A Miriam pergunta, boa noite, precisa de receita para antialérgico? Tomo loratadina quando tenho crise de rinite. A gente não consegue, você sabe, por um acaso, Priscila? Olha, eu sei que tem antialérgico à venda livre, né, digamos assim, na farmácia, mas se é um remédio controlado, se é alguma coisa que precisa de receita no Brasil, imagino que você vai precisar de receita aqui também. Legal. Mas dá uma olhada no link que foi fornecido, tá, Miriam? Porque realmente, né, como eu disse antes, infelizmente nós não somos farmacêuticos, eu não vou conseguir te dizer esse remédio X vai poder entrar ou não, tá legal? Mas vamos lá. A pergunta da Laís. Eu ouvi dizer que... essa pergunta. Também gostou da pergunta da Laís? Você quer... Vamos lá, então. Eu ouvi dizer que os sapatos no Canadá não são tão bons, então eu deveria levar meus sapatos do Brasil? Vai, quer começar você? Então, Laís, infelizmente isso é verdade, né? Não é que eles sejam ruins, né? Porque, sei lá, a qualidade parece ser diferente. Eu até hoje, assim, tirando o tênis, eu ainda não me adaptei a uma marca de sapato, por exemplo. Então, eu trouxe, né, das vezes que eu fui para o Brasil, eu vim trazendo os meus sapatos preferidos do Brasil, porque eu sabia que aqui não ia encontrar um daquele que fosse me agradar, né, pelo conforto ou pelo estilo e tal. Então, se tiver espaço na mala, eu recomendo que você traga assim. Vamos lá, eu vou dar minha visão, tá, Priscila? Olha só, pessoal, o Brasil ele é um grande produtor de sapato e muito sapato de excelente qualidade, né? O que acontece? O Canadá ele não é muito produtor de sapato, né? Então todo sapato aqui é importado, né? Então você vai ter basicamente muito sapato ou chinês, né? Ou italiano. Então, assim, você vai ter sapatos baratos, que não são tão bons, e você também vai ter sapatos caros, já excelentes, né? De novo, a América do Norte adora fazer uma promoçãozinha, né? Então, eu tenho alguns sapatos italianos que eu comprei a meio que preço de banana em momentos, mas aí você tem que esperar e tudo mais. Eu acho sim, tá, Laís, super interessante trazer os seus sapatos do Brasil, porque o sapato do Brasil ele tem um custo-benefício que eu acho bem melhor aqui do Canadá, né? A única dica que eu dou, principalmente para Vancouver, né, que a gente sabe que chove bastante, pense em sapatos impermeáveis, né? Ou aqui é muito comum vender aquele spray impermeabilizante. Né? Então, eu tenho esse spray, por exemplo, todo sapato que eu compro que eu trouxe do Brasil, eu boto esse spray para não ficar de pé molhado quando chover. Então, acho que também é uma dica bem boa para se pensar, né, em questão de sapato. Mas deixa para comprar uma botinha aqui também, para o clima daqui, né? Porque essas coisas é engraçado, né, Priscila? Aqui tem umas botas bem legais. Em termos de botas, eu vejo umas botas aqui bem legais com preço muito bom. Sim, de inverno, sim. Eu tenho, em termos de bota, eu acho que assim, o custo-benefício Canadá, eu acho muito bom, tá legal? Mas os outros tipos de sapatos, eu diria que eu acho que o Brasil tem o melhor custo-benefício. Vamos lá, pessoal. Eu vou falar uma coisa aqui que eu falei lá que eu trago do Brasil, né? E a Laís me lembrou. Uma delas é sapato, né? Então, algumas vezes eu trago sapatos do Brasil, compro quando eu vou lá, eu acho um custo-benefício melhor na maioria das vezes do que aqui, né? Então, pessoal, estou em home office aqui, chegou meu pequeno, que já não é mais tão pequeno, tem 18 anos, já se escutarem um barulhinho aí, é ele entrando em casa. Mas uma outra coisa, eu vejo que isso vai sair um pouquinho do tema, mas batendo no mesmo tema, né? Uma vez me perguntaram,
do que eu sinto saudade do Canadá quando eu estou no Brasil e do que eu sinto saudade no Canadá, do Brasil quando eu estou no Canadá. Eu falei nada. Porque quando eu estou no Canadá, eu vivo no Canadá, quando eu estou no Brasil, eu vivo no Brasil. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas falando, né? Mas e a comida, isso, aquilo, outro. Eu posso dizer que aqui no Canadá, em termos de comida, a gente encontra praticamente tudo ou quase tudo. Sim. Concorda, Priscila? Sim. Hoje em dia, a gente até brincou esses dias aqui em casa, que no Brasil a gente não comia tanta picanha quanto a gente come aqui. A picanha aqui é uma carne boa e barata, né? Então, assim, o próprio Costco agora está vendendo picanha lá $11 canadenses o quilo, isso aí vai dar uns R$40 mais ou menos o quilo, 40 ou 42, uma picanha de excelente qualidade, né? Carne aqui é mais caro, então a picanha... Bem, enfim, mas uma das coisas que eu trago do Brasil, pessoal, é sal grosso. Não esperava nada menos de você. A única coisa que eu trago do Brasil. E aí eu vou contar eu vou contar uma experiência que eu tive com as minhas roupas, né? Acho tão engraçado isso, Priscila, que talvez as pessoas possam pensar isso para as pessoas que estão vindo para ficar por mais tempo, tá? Uhum. Você está indo para um outro país, viver uma outra realidade. Eu trouxe minhas roupas todas para cá e acabei não me vendo usando elas por muito tempo. Isso aconteceu com você, Priscila? Isso aconteceu comigo. Eu trouxe assim, não, vou pensar, eu vim para passar inicialmente, né, 2 anos, que era o período do meu programa. Falei, tá, o que eu vou botar na minha mala para 2 anos que, né, eu preciso muito comigo, os meus vestidos preferidos, as minhas roupas preferidas. E deu, assim, algum tempo, cara, nada disso mais me representa. Casou de eu estar trabalhando numa loja na época, então o meu guarda-roupa simplesmente mudou para a loja que eu estava trabalhando, né? Porque eu tinha desconto. Então, isso é muito comum, porque a gente muda, né, aqui com a experiência. A gente vira, né, a gente se adapta. Essa camisa eu tenho ela há mais de 20 anos. É uma das poucas camisas que eu uso desde a época do Brasil. Um exemplo que eu dou muito, né? Eu sou do Rio, então eu ia de chinelo para o cinema, para missa, para o restaurante, para qualquer canto. Opa, acabou de lembrar de outra coisa, chinelo. Eu também trago. Havaiana eu trago. Isso é uma outra coisa, pessoal. Eu sempre tenho uma, mas aqui eu parei de usar tanto chinelo, né? Eu passei a usar um pouco mais de sapato fechado por causa da chuva, né? Então a gente vai mudando um pouquinho como a gente para se adaptar também à cidade. Então tragam sim aqueles itens, né? Não, eu amo esse casaco, eu amo esse vestido, eu amo essa calça, mas também estejam abertos a que provavelmente vai mudar um pouquinho. Parar de deixar de amar aquele casaco, aquele vestido, isso acontece muito, porque a gente muda um pouco, né? Quando a gente vai para um novo país, né? Chinelo, engraçado, eu uso muito. Tá? E isso é uma outra coisa também que eu acho melhor custo-benefício Brasil do que aqui. Sim, com certeza. Aqui vende Havaianas em diversos lugares, tá? Mas o custo de uma Havaiana aqui é em torno de $22 canadenses, que vai bater na casa de uns R$80 hoje, né? Eu não pago, não. É uma coisa que vale a pena trazer do Brasil. Isso é uma outra coisa, junto com o meu sal grosso. Vem ali o meu par de chinelo, né? E aí eu tenho só te interromper, 2 perguntas que eu achei muito boas. Da Marcela, que perguntou café não. Marcela, realmente o café aqui, eu não tomo café, então eu não posso opinar muito, mas eu já ouvi muita gente reclamar do café daqui, mas a gente encontra café brasileiro aqui, né? Tem aqui no escritório mesmo, acho que é café pilão, então dá para encontrar, e café pesa um pouco na mala, né? E a Suzana perguntou, falou assim, boa noite, cheguei agora, gostaria de saber se é possível levar comida do meu país para o Canadá. Suzana, é possível, mas tem que seguir toda a regulamentação e todas as leis, né, para trazer comida. Eu sei que, por exemplo, fruta não pode, né, carne, essas coisas assim. Industrializado, tá? Tudo que vem em pacote, fechado, comercial, você tem uma facilidade maior, né? Se é algo muito artesanal ou aberto, né, aí realmente você vai encontrar problemas. É a mesma coisa no Brasil. O Brasil também defende essa entrada, é óbvio, né, que é para nada aberto, né? Carne, né? Fruta, né? Leite. Exatamente. Você pode ter problemas, né?
Marcelo, falando do café, porque eu sou um tomador de café, tá, Marcelo? E falando naquelas coisas que a gente muda de um país para o outro, é engraçado, eu não tomava café nem comia feijão no Brasil. Passei a fazer isso aqui. Não sei se talvez, dá um pouco de saudade, né, do país, né? Então, assim, café, Marcelo, eu te diria que, bem, eu tomo muito Nespresso, e o Nespresso você encontra aqui sem problema. É que a verdade é que a maioria dos cafés vendidos aqui são cafés do Brasil, né? O Brasil, né, é um dos maiores produtores do mundo de café, o próprio Starbucks, existe café do Brasil, né, e tudo mais. É que o modo de fazer café deles aqui é um pouquinho diferente, o mais normal aqui é aquele chafé, aquele café num copo grande, mas foi o que a Priscila falou, nada te impede de ir lá comprar. Quer trazer café? Tá sobrando lugar na mala? Isso aqui é sua opinião, tá? Tá, Marcela? São meus 2 centavos aí, né? Traz, mas do contrário, eu não acho que você vai morrer, não. Até uma época que eu fiz, Priscila, eu achei engraçado. Um amigo meu estava morando numa cidade chamada Fort St. John, lá para cima de BC, já lá metade do caminho do Alasca, e ele tirou foto. Ele foi num Dollarama, que é uma loja aqui, o 1,99 do Brasil, né? Vamos botar assim. E ele tirou uma foto de um café pilão lá em Fort St. John e era R$2,99 o pacote, $3 o pacote. Eu entrei na época para ver nos preços do supermercado do Brasil, naquela época o dólar era 2, né? Então era tipo R$6, 6 e pouco. Era mais caro comprar aquele café no Brasil do que aqui. Sim. Então, né, o pessoal se assusta muito aqui também com panetone balduco, né? Nossa, a melhor parte do ano para mim é quando eu vejo que tem panetone balduco no mercado. E assim, é muito mais barato do que no Brasil o panetone. Tem algumas coisas que são, por exemplo, há um tempo atrás começou a vender Guaraná no Walmart, e estava todo mundo, né? Inclusive no grupo da 3RA no Facebook. Gente, tem Guaraná no Walmart, eu fui enlouquecido com Guaraná. Existe em termos de comida, hoje em dia é legal que a gente já tem aqui algumas lojinhas brasileiras, né, que vendem coisas. Uma coisa também que eu considero que a gente não consegue ter uma muito bom é o nosso querido pão de alho. Vocês já viram aqui que o gordinho é do churrasco, né? Pão de alho daqui, né, lá essas coisas. Que tem o Oba-Oba, que traz o pão de alho do Brasil, que é uma delícia, entendeu? Mas não acho que ninguém consiga, não vai viver por causa disso, né? Se tem alguma coisa muito específica, né? Eu não vivo sem... Nem sei dar um exemplo. Alguma coisa de comida do Brasil, de repente traz, mas assim, a maioria das coisas aqui a gente acha aqui, ou dá para fazer aqui. Feijão, feijoada. Eu vi que o Marcelo acho que perguntou de feijão e pão de queijo. Né? Feijão acha esse aqui, pão de queijo também acha esse aqui. Marcelo, né? Tem gente que faz e vende, tem gente. Então. As lojinhas brasileiras que vendem. Farofa, né? Realmente nas lojas brasileiras, né? E tudo mais, né? Cidades, obviamente, como Vancouver, Toronto, Montreal, você vai ter muito mais facilidade. Toronto ainda muito mais, tá? Mas Vancouver e Montreal, você já tem, né, uma comunidade brasileira grande, que aí você vai ter mais facilidades até mesmo nesses mercadinhos, né? Deixa eu responder a pergunta da Valquíria aqui, achei legal, porque a minha esposa calça 33, Valquíria. Olá, boa noite, pessoal. Eu calço 33 Brasil. Vocês sabem se essa numeração é fácil de encontrar aí no Canadá, que seja tênis ou sapatos? Até onde eu sei, Valquíria, ela tem muito mais facilidade de encontrar aqui do que ela tinha no Brasil. No Brasil, ela tinha muito mais dificuldade de encontrar sapatos 33 do que ela tem aqui, tá legal? Pode falar. Eu gostei da pergunta da Laís de novo. Eu ouvi dizer que o Canadá não tem pano de prato, coador de café e soro fisiológico é caro no Canadá. É interessante levar esses itens do Brasil? Laís, uma coisa que sempre que eu vou, que a minha avó vem, que eu peço, o que eu trago é pano de prato, tá? Porque eu acho que o daqui não seca, né? Eu ainda não, sei lá, não descobri um que seja muito bom. Então, pano de prato eu importo do Brasil. Curador de café, não sei te dizer, porque eu não, né, não tomo muito café. E soro, pelo que eu entendo... Curador de café, eu acho que tem tudo quanto é lugar aqui. Eu acho bem besteira. E o soro, se eu não me engano, você precisa de receita. Eu tenho quase certeza. O soro eu acho um pouquinho de besteira trazer, ser bem sincero. Né? Porque aqui, se for para lente, né? Soro caseiro, né? E tal. Não sei que você precise muito de soro. Né? Se for para lente, que eu sei que muita gente usa, aqui tem uma infinidade de colírios, né? Para ajudar o olho na lente e tudo mais. Então, se for algo necessário, essencial para você,
traz sim, se não, você encontra substitutos aqui. Legal. Pergunta da Raquel. Ouvi falar que é bom levar abridor de latas e panela de pressão. Procede. Olha, Raquel, abridor de latas, para mim, de jeito nenhum. Né? Abridor de lata é uma coisa que você encontra aqui sem menores problemas, né? De tudo quanto é tipo. Não sei se tem aquele mais tradicional do Brasil, mas é elétrico, tem de tudo quanto é jeito. Para mim é um pouco de besteira. E panela de pressão, por incrível que pareça, também tem aqui. E aí a minha digníssima esposa, né, ela que é eu sou cozinheiro do churrasco, ela é cozinheira dentro de casa, né? Até onde eu sei, ela conseguiu uma que ela acha muito melhor que do Brasil aqui, por preços muito bons. Então, e é uma coisa que ocupa muito espaço, é pesado, né, dentro da máquina, mas dá uma olhadinha no Amazon, eu acho que até no próprio Amazon. Aqui tem aquelas elétricas, né, que até eu acho que é a que a sua esposa usa, que são, assim... Em casa tem elétrica e tem a normal também. Que são, assim, resolve... Ela usa muito mais elétrica, né, o slow cook ela usa muito mais, ao contrário, o processo meio inverso, não é panela de pressão, é para fazer rápido, né, mas, assim, tem de... Pô, Luiz, muito obrigada. O Luiz disse que eu sou fantástica, viu, São Francisco? Muito obrigada, Luiz. De nada. A Letícia comentou de joias e acessórios. Já vi pararem na alfândega por causa disso, mesmo sendo joias e acessórios pessoais. Letícia, eu trouxe as minhas, né, inclusive na minha mala de mão, né, principalmente falando de joias, né, porque eu não ia deixar ao acaso, digamos assim, e nunca tive problema. Também nunca vi ninguém ter problema. Talvez pela quantidade, né, não sei te dizer, mas acho que não é uma coisa que vá trazer algum empecilho para você, não, tá? Se você quiser trazer. A Bruna comentou de amolador de faca. Eu vou deixar para vocês, Chico, que essa é a sua área. De faca eu também acho meio besteira. Aqui tem bastante... tem bastante tipos, né, que você possa imaginar, né, de amolador de facas, né. Teve uma outra pergunta aqui que eu acho, mas só... pão de queijo, acho que essa aí a gente já respondeu... Né? Quem leu, não achei mesmo, mas se vocês estão dizendo que tem, eu não preciso levar. Eu não sei exatamente o que foi que a Marcela perguntou antes. Café. Tá legal. Aí o café foi aquilo que a gente falou, né, Marcela? Se você quiser garantir um pouquinho, traz um pouco, mas aqui a gente não costuma ter dificuldade em achar, não. Não, a Natália, isso aqui tá uma outra coisa para os fumantes. Boa noite, pode levar cigarros? Quantos no máximo? Disseram que no Canadá é bem caro. Eu acabei de procurar aqui para você, são 200 cigarros. Tá, vou colocar aqui o link, tá, do Government of Canada, do Customs, tá legal? E até, pessoal, aqui tem diversas outras coisas, né, mostrando o limite do que você pode trazer para o Canadá, tá? Então, eu tô... tá aqui, eu tô colocando para vocês aqui o link, mas nesse link também você vai achar... Deixa eu colocar um link mais geral aqui, tá? Eu vou aproveitar, Francisco, que a gente está mandando o link, eu vou mandar o link do nosso blog com a dica de mala, o que colocar na mala, então pode ser também interessante dar uma lida para, às vezes, esquecer o que a gente falou ou poder, né, relembrar, tem umas dicas bem legais. Marcelo, a gravação vai ser disponibilizada por e-mail, né, que você falou que acabou de chegar, então você vai receber o link por e-mail ao longo dessa semana. Tá legal? Então, e Natália, sim, ela perguntou, disseram que no Canadá é bem caro. É sim, Natália, cigarro aqui é muito caro, então se você é fumante, eu aconselharia... E eu ouvi dizer que as marcas também não são as mesmas do Brasil, né? Tem algumas diferenças, assim, não entendo super do assunto, mas eu acho que tem alguma diferença também. Marcelo falou, pão diário junto com a picanha. Ó, pessoal, eu vou convidar vocês, quem quiser me seguir lá no Instagram... Achei que você ia convidar para um churrasco na sua casa? Claro que eu te chamo. Olha aqui, ó, pessoal. Esse aqui é o meu Instagram, tá? Francisco Tostes. Legal? Igual ao Facebook, eu costumo botar lá umas aventuras gastronômicas lá que a gente faz aqui, picanha no alto das montanhas, na neve e tal. A gente não tem que reclamar da vida aqui, não. Mas vamos lá, então. Eu vi que alguém perguntou do chimarrão. E olha só, infelizmente você não tem nenhum gaúcho aqui, cara, mas eu vou te falar uma coisa, até onde eu sei chimarrão eu traria,
mas eu já vi aqui o pessoal conversando que já tem aqui nas lojas brasileiras, tá legal? Então, não acho que você vai ficar sem seu chimarrão, não, tá bom? Meu pai ia muito ao sul, como ele gostava de um chimarrão. Eu sei que aqui vende a erva mate, né? Que eu acho que é parecido, Tem ou mate, também é não, usado. tem mate, leão, nós cariocas aqui que comemos, engolimos Na minha, mate, na minha leão. casa não falta, então Em isso. casa tem mate, leão, mas também loja brasileira, tá legal? Vamos lá, para os que no canal não tem. Nos pratos já respondeu do plano de prato, né? Abre dois de lado para a gente precisa também já respondendo. Joias e acessórios, já vi pararem na alfândega por causa disso, mesmo sendo joias e acessórios pessoais. Ela ama e levou todos. Letícia, Esse aí é difícil, porque é muito alfândega, aí pode dizer que Brasil pode acontecer isso. O que eu diria, tá, Letícia, de uma maneira geral, eu não sinto tanto a alfândega canadense tão preocupada em te taxar e o que você está trazendo, tá legal? Então, assim, eu não vejo aquela preocupação tanto, porque o Brasil tem muita coisa muito cara, eletrônico e tudo mais, então você tem aquela preocupação muito grande da alfândega, né? Joias e acessórios, eu te diria, pessoais, a não ser que você esteja levando numa quantidade muito grande, eu acho difícil você ter problemas, para ser bem sincero aqui, tá? Eu sinceramente, achei eles aqui na fronteira, para vocês entenderem, pessoal, Vancouver, né? A gente está conversando com vocês de Vancouver fica aqui na fronteira com os Estados Unidos, né? E é comum as pessoas irem lá para comprar coisas, né? E tudo mais. E eu vou te falar, teve uma vez aqui, meu pneu estava careca e tal do meu carro, nevou, o pneu rodou, o carro rodou no meio da estrada e tal. Eu peguei e fui aos Estados Unidos, comprei o pneu lá, era muito mais barato do que aqui, comprei, não teve jeito, não tinha como esconder 4 pneus enormes, né? Então o pneu veio dentro do carro e ele me perguntou, você tem, quanto você, não me engano, eu fui lá só no dia, se não me engano a isenção é 0, você não tem isenção, né? Você não pode trazer nada. Ele perguntou, você está trazendo o quê? Eu falei, estou trazendo 4 pneus, foram $1.600, welcome home, né? Seja bem-vindo e tal. Claro que existem pessoas com experiências diferentes, né? Óbvio, né? Mas eu vou te falar que eu passo muito pela fronteira, muito, e eu nunca tive uma situação em que foram atrás de muita coisa, assim. Claro, se eles desconfiarem de você, se estiver trazendo coisa que não deve e tal e tudo mais, aí você pode. A minha esposa traz um monte de coisa de comida, eu não trago. Eu falo, não quero, não trago. Só o meu salzinho grosso, meu chinelo, né? Que foram lembrando aí, né? Francisco, teve uma pergunta nova aqui do Marcelo, bem interessante, que ele falou assim, devido ao Covid, estou pensando em levar alguns poucos talheres e 2 pratos. Teria problema de levar esse tipo de coisa, faca de talheres? Eu acho que faca, você vai encontrar algum problema. Eu não acho que se você se despachar na mala, não, Priscila. Provavelmente ali você não vai... Não, isso que eu ia falar, na mala de mão, de jeito nenhum, mas na despachada, pode ser que passe. A Bruna falou, amolador de facas precisei no ano passado e não achei. Bruna, tô para te dizer que você não procurou direito, tá? Porque amolador de faca, se você quiser eu vou, minha cozinha tá aqui, eu trago 50 e boto na tua frente aqui, todos comprados no Canadá. Tem uma pergunta Priscila, boa. se me permite, tu és fantástica, viu aí, Priscila? Obrigado, Luiz. Também acho, essa menina vale ouro. A gente briga o dia inteiro, mas é assim mesmo. Brincadeira. Tem uma pergunta que eu vou deixar você responder. A Laís perguntou assim, quanto à bebida alcoólica, como vinho é mais barato no Canadá do que no Brasil? Eu acho. Eu não bebia muito vinho no Brasil, para ser sincero, né? Eu sei que depende da qualidade de vinho, e hoje em dia você tem vinhos baratos no Brasil e bons, né? E tal. Mas eu te diria que vinho aqui você tem uma grande gama de vinhos. A gente chama de vinho do todo dia, né? Todo dia, não, quase todo dia, né? Vamos botar assim. Vinho de mais ou menos ali $12, $13, até $15 você compra um vinho bom, né? Para você tomar no dia a dia, tá legal? Mas que eu não sei, ser sincero, eu comecei a tomar vinho aqui no Canadá e quando eu vou para o Brasil só tomo cerveja. No meu Rio de Janeiro. Mas acho que dá para ter uma ideia, né? A gente encontra vinho de $9, por exemplo, aquele vinho bem simplesinho, normalzinho, até os vinhos que são bem mais caros, né? Por exemplo.
Então, dá para se divertir. Tem de tudo, né? Aqui, não fugindo muito do tema, aqui passando bem rapidinho, aqui perto de Vancouver a gente tem, né, uma região ali do Okanagan, que é onde são os vinhedos aqui, né? Tem os vinhedos aqui e em Niagara, que no Canadá tem muito vinho bom e com preço bem legal. Ícaro, li a sua mensagem aqui, fico feliz aí, obrigado aí pelo feedback. Pelo feedback, né? Muitíssimo obrigado, meu querido. Esta live está 1000, já sei, vou ter que ficar sem chimarrão, Luiz, viu? Te dei notícia boa, talvez não. O Marcelo, você já respondeu, né? Tem a Letícia também. E utensílios de cozinha, vale a pena levar faqueiros bons e utensílios mais caros? Eu acho que se você tiver bom, Letícia, né? De repente você tem aí, sei lá, uns talheres de prata ou o que seja, de repente traz. Mas aqui, esse tipo de coisa você compra. Eu não vou parar aqui o webinar, senão eu podia trazer aqui para mostrar para vocês aí o faqueiro da Dona Maria, né? As panelas da Dona Maria e tal. Mas assim, Eu confesso que eu comprei todos os meus utensílios de cozinha praticamente na Dolorama, né? Que é aquela loja que a gente. Você tem a estudante, que é a Priscila, que compra tudo na Dolorama, que é baratinho. E tem o chefe. Mas assim, dá para. Se você tiver realmente alguma coisa, sei lá, um faqueiro, né? Como o Francisco estava falando, que né, às vezes a gente herdou da avó, ou tem aquele apego sentimental, alguma coisa assim. Se tiver espaço na mala, traz, mas senão você encontra aqui. Do contrário, você tem os baratos, né? E assim, eu te digo que a tendência é que marcas boas, né, de cozinha, elas costumam ser mais baratas aqui do que no Brasil. Muitas vezes eu levo isso para minha mãe, eu faço o processo inverso. Uma vez eu levei até uma churrasqueira para minha mãe, para vocês terem uma. Levei uma churrasqueira da Weber, linda e tal, que custa $79 aqui. Aí, quando eu estava saindo, o oficial da imigração perguntou: você está levando uma churrasqueira? Não tem churrasqueira no Brasil? Eu falei, uma boa assim custa o preço de um apartamento. Brinquei com ele, ele deu risada, né, e tal. Mas se costuma ter muito, inclusive tem Tramontina aqui, eu já não sei se dizer qual é o preço daqui lá, mas é que tem facas boas, utensílios muito bons de cozinha. Francisco, mais uma pergunta muito boa do Marcelo, sobre dinheiro. Posso levar 10 mil, acho que é 10 mil, né? Eu tô sem óculos hoje. 10 mil em dinheiro e um cartão Travel Money com mais dinheiro, ou eles olham só o dinheiro em espécie ou o cartão também? Essa é uma pergunta bem legal, tá? A gente vai terminar com essa, porque essa questão financeira é muito importante, tá legal? Só lembrando vocês, pessoal, que na quinta-feira, tá legal? Toda terça e quinta existe a série de webinários da 3RA para ajudar vocês com informação no projeto de vinda para o Canadá, né? Nessa quinta-feira a gente vai falar de algo muito legal. Eu tenho falado picado nos outros webinários, mas então por isso a gente decidiu fazer um webinar só sobre isso: direitos e deveres de um estudante de ensino superior no Canadá e sua família. Então, mesmo que você conheça, é bom vir ao webinar, vocês vão receber, tá, um e-mail com o link do webinar, é gratuito, né, mais uma vez, e aí a gente vai falar questões de trabalho, quando pode trabalhar, o que não pode, quem pode, que não pode trabalhar, filho, escola pública, tem direito, não tem direito, saúde, onde tem, o que não tem, o que tem, tá legal? Então a gente vai bater nesses direitos e obrigações, né, como no estudante, que eu acho muito importante vocês terem extremamente importante. Mais lapidada possível, mais certinho possível, tá legal? Então vai ser essa quinta-feira, às 20 horas de Brasília, tá legal? Aqui na Rádio 3RA, não, TV 3RA, né? Isso aí. É isso aí. Então, voltando à questão do dinheiro, pessoal, vamos lá. Sobre dinheiro, posso levar 10 mil, aqui eu não sei se você falou 10 mil dólares ou real, mas eu imagino que seja dólar, porque você só tem um cifrão. Vou explicar aqui para vocês como é que funciona essa questão do dinheiro aqui no Canadá, tá? No Canadá, pessoal, se você entrar com menos de 10 mil dólares canadenses, tá? Não são 10 mil dólares americanos, você não precisa declarar. Se você entrar com mais dinheiro do que isso, você precisa declarar. Mas o declarar, pessoal, não quer dizer que você vai pagar imposto, tá? Você pode entrar com um saco de dinheiro, sei lá, com 10 milhões de dólares. Se você tiver como comprovar a origem desse dinheiro, tá? Você não deverá ter problema entrando no Canadá.
Então, assim, vendi um carro, aí tá lá a escritura, vendi uma casa, vendi uma fazenda, ou eu retirei o dinheiro do banco, tá aqui o extrato bancário, né, e tudo mais, tá legal? Então, desde que você comprove, tá legal? A origem desse dinheiro, tá legal? Você não deverá ter problemas na sua entrada do Canadá. Esses 10 mil dólares é para cada um da família, tá legal, Miriam? Cada um pode, e não precisa declarar. Mas não se assustem com essa declaração, tá legal? Uma vez é interessante, uma vez eu estava viajando e com um dono de uma outra empresa de intercâmbio, né? A gente tinha ido em feiras e tal, e a gente acabou no mesmo voo, voltando para o Canadá. Aí ele mora em Toronto, quando a gente chegou em Toronto, ele virou e falou: Chico, aquele abraço, cara, agora eu vou para dentro da imigração. Eu falei: o que houve? Aí ele falou assim: não, eu sempre, quando eu vou para o Brasil, né, eu trago dinheiro em espécie, né, eu declaro e só declaro aqui. Então, assim, é algo que no Canadá não é muito problemático, tá legal? Tô trazendo mais de 10 mil, tá aqui. É melhor do que se eles pegarem e você, né, não tiver declarado, enfim e tal. Saindo do Brasil, é importante vocês entenderem que no Brasil você pode sair com até 10 mil reais sem declarar, tá legal? Não sei, né, se não dá evasão, pode dar evasão de divisa, tá legal? Não sei como funciona o sistema tributário, se eles tributam, se você tiver dinheiro a mais do que isso e tal. Mas no Canadá é assim, você pode entrar com quanto você quiser, tá? Que desde que você prove a origem, tá legal? Você não deverá ter problemas entrando no Canadá. Deverá, eu posso dizer, você não terá, mas imigração a gente nunca sabe, mas eu acho muito baixas as chances de você ter qualquer tipo de problema se aquilo tiver comprovado, né, direitinho, tá certo? Minha querida Priscila, é isso, muitíssimo obrigado, pessoal, até quinta-feira, tá? Até daqui a 2 dias, aí às 20 horas de Brasília, vocês vão ter que me ver mais uma vez. Reparem, pessoal, se eu estiver usando sempre as mesmas blusas, né, é porque com esse negócio aí de quarentena, né, tá difícil, né, as blusas que cabem são poucas, né, mas vamos voltar aí à dieta pós-quarentena para que dê tudo certo. Muito obrigado, pessoal, aí, muitíssimo obrigado pelas perguntas de vocês. Fiquem à vontade para ser. O que eu souber responder, eu teria o maior prazer do mundo responder. Quem tiver mais dúvidas, tá? Quem quiser ajuda no processo de vida para o Canadá, é só conversar com a Adriana, que a Adriana ou ela vai atender vocês, ou vai passar para a pessoa certa na 3R Intercâmbio para ajudar vocês. Lembrando que o auxílio da 3R Intercâmbio ele é gratuito para o cliente. Quem paga a 3R Intercâmbio é a instituição de ensino e não o cliente, tá legal? E a gente faz de todas as maneiras possíveis para você economizar dinheiro nessa vinda para cá. Com certeza. Tchau, gente. Muito obrigada. Vejo vocês no próximo. Tá bom, Priscila. Muito obrigado, minha querida. Pessoal, uma ótima noite aí a todos. Até quinta-feira, às 20 horas de Brasília.